E isso acontece especificamente porque se fragilizam as instituições que têm condições de manter, por exemplo, esses debates como políticas públicas, por exemplo. Né? Então, nós vivemos alguns anos um momento em que se fortaleceu políticas públicas que promoveram esses debates. A gente pode retomar lá a questão da LDB, né, falando da educação, da própria Lei 10.639 e 11.645, né, que vão tornar ali obrigatória a inclusão do ensino né, da história e cultura afro-brasileira e indígena na educação básica e, por consequência, né, nas outras dimensões de ensino, a lei de cotas, né, a 12.711 de 2012, que vai fazer com que essas discussões elas estejam fortalecidas. Mas nesse momento, de fato, a gente tem uma fragilização dessas discussões, que faz com que as pessoas, em certo sentido, se sintam desconfortáveis para fazer essas discussões e, ao mesmo tempo, fortaleça a opinião de algumas pessoas que passam a se sentir no direito de questionar essas discussões e até mesmo de afirmar hoje, né, essa é uma questão muito evidente hoje no Brasil, pessoas se afirmando em posições racistas. Né? E isso se dá justamente pela fragilidade dessas estruturas que garantem que essas discussões possam ocorrer. E para a gente entender isso, né, para a gente olhar para o nosso contexto histórico e entender isso, a gente precisa assim, ter uma ideia de onde que surge o racismo. Né? Porque o racismo ele vai surgir, né, durante esse período aí europeu da sociedade moderna, né, como uma característica de classificar as pessoas de acordo com essas dimensões que vão ser criadas, por exemplo, de raça, e diferenciar as pessoas a partir de uma perspectiva, né, de raça, tendo como referência, obviamente, aquele povo europeu, aquela estrutura europeia daquele momento. Né? Então, se cria uma ideia de diferenciação social a partir dessa ideia de raça. Né? Isso se difunde, né, de uma maneira muito intensa na nossa sociedade e faz com que muitos de nós tenha como perspectiva essa diferenciação social. E isso é um problema quando? Quando lá surgem esses conceitos de raça, por exemplo, elas surgem com a ideia de criar diferenciações mesmo entre esses grupos sociais, grupos étnicos, sociais. E hoje isso é muito expandido e numa sociedade tão diversa como a nossa aqui no Brasil, isso é incorporado, né, por um processo de fragilidade também da educação, né, que não dá conta muitas vezes de realizar um processo de educação que faça com que a pessoa supere esse conhecimento que vem impregnado na nossa cultura, né, e ele está posto para nós como sendo a verdade. Então, essa criação do outro a partir dessa sociedade racializada é a que dá margem, por exemplo, para esse tipo de afirmação hoje. Né? Como que a gente pode visualizar isso para além daquelas sociedades modernas que vão passar a visualizar nos outros, né, sujeitos de inferioridade cultural, racial, étnica, e vão realizar um processo de dominação desses povos justamente utilizando essas justificativas, né, de um povo que é superior e por isso tem direito ou tem qualificação para dominar outros grupos. Isso, numa dimensão mais reduzida, nos coloca na sociedade que a gente vive hoje. Né? Nós vivemos numa sociedade que ela muito diferente do que essa nossa referência de matriz africana, por exemplo, que é muito inclusiva. Nós vivemos numa sociedade que ela tem por base a exclusão. Então, a ideia do outro é sempre muito presente. E hoje, isso no mundo, ela está se reforçando muito, né?
A gente pode ver pela própria dimensão que os países da Europa, os Estados Unidos, lá no Oriente Médio, por exemplo, quando se erguem os muros, né, tanto na Europa quanto no Oriente Médio, né, na faixa de Gaza, ou na fronteira ali no sul da Europa, da Espanha, ou mesmo nos Estados Unidos, na fronteira com o México, são exemplos muito evidentes dessa diferenciação e de uma ideia de que o outro, né, nós somos nós, os legítimos, e os outros, então, são todos esses inferiores e diferentes que não são bem-vindos. E numa dimensão reduzida, nossa, aqui do nosso cotidiano, nós também transportamos isso para o nosso cotidiano a partir de uma ideia de que nós somos estabelecidos, né? Então, geralmente esses sujeitos que são racistas se acham numa condição de sujeitos legítimos e estabelecidos e passam a classificar os outros a partir de características físicas, de cor da pele, né, de questões étnicas, culturais e até mesmo religiosas, como os outros, que são inferiores e não são legítimos dessa estrutura. Então, a fragilidade desses conceitos, ela dá margem para se acentuar essas perspectivas de diferenciação social que são muito baseadas na raça, na ideia e no conceito de raça.